Olá, pessoal. Quem fala aqui é a professora Maria Rita, certo? Uma das professoras de História. E hoje nós iremos iniciar nossa primeira aula online. E o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, ter a consciência de que é necessário assistir todo o vídeo e realizar as atividades propostas para hoje, ok? Vamos abrir o livro hoje, o primeiro capítulo de História, que fala sobre as primeiras comunidades humanas, na página 216, ok? Então, vamos lá. Então, quando vocês abrirem o livro, nessa página 216, vocês vão encontrar um título aqui em cima que diz assim, Primeiras Comunidades Humanas, E a gente se depara logo com a seguinte imagem. Um homem aqui, certo? Ele é um ator, Ele está representando o homem da pré-história. E ao mesmo tempo ele está segurando uma roupa da atualidade aqui, Como se ele tivesse assustado. Do lado aqui, nós temos alguns objetos da nossa sociedade atual. E eu gostaria que vocês pensassem, como vocês imaginam que era o homem na pré-história? Será que ele usava garfo e faca, Conseguia comandar um barco, um navio? Será que tinha telefone? Então, eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso, Como vocês também interpretam a imagem que vocês estão vendo? Vocês também estão vendo várias figuras no fundo dessa imagem, Desenhos nas paredes. Mais embaixo diz assim, primeiras comunidades humanas. Nesse capítulo, você vai conhecer a origem dos seres humanos. Conversa vai. O que você sabe sobre a pré-história? Já ouviu falar nos homens das cavernas? E aí, vocês já ouviram falar dos homens das cavernas? Conversa vem e diz assim, sabe-se que na pré-história, os seres humanos viviam de forma bem diferente de como nós vivemos. Como podemos saber mais sobre a vida na pré-história? Como será que a gente sabe da vida do que aconteceu no passado? Não precisam responder agora, só no final da aula. História. Para conhecer o passado, nós estudamos história, que é a ciência responsável por estudar as ações de seres humanos em diferentes tempos e lugares. Então, por meio da história que nós sabemos, Nós sabemos várias coisas, inclusive como eram as ações dos homens, antigamente, em tempos e em lugares bem diferentes dos nossos. Todos nós, desde o primeiro ser humano até as pessoas de hoje, somos agentes históricos, ou seja, transformamos a história, ou seja, nenhuma história é igual. Isso inclui você também. Agora já sabemos o que é história. Porém, o que é pré-história? Você já ouviu falar nesse termo? A pré-história é um período da história assim como o nosso. Nesse período, haviam pessoas que se comunicavam, criavam e viviam. Por isso, os estudos pré-históricos também pesquisam ações dos homens, mas em um tempo em que não havia escrita para registrar os fatos, como temos atualmente. Para termos noção de tempo, a pré-história começou há 7 milhões de anos atrás e terminou há 5.500 anos, quando houve o desenvolvimento da escrita, certo? Então, gente, a pré-história é o período que antecede a escrita. Até onde não existia escrita, foi um período chamado pré-história. A partir do momento que a escrita foi inventada, a pré-história acabou. É importante saber que a escrita não surgiu em todas as regiões ao mesmo tempo, Foi algo progressivo, que aconteceu de forma lenta e de forma diferente em cada lugar. Primeiramente, ela surgiu na região da Mesopotâmia,
onde atualmente fica o Iraque. Aqui nós temos uma imagem, ok? Essa imagem é de uma reserva nacional, né, que fica na África. Nessa região foram encontrados os primeiros vestígios de seres humanos que viveram há milhares de anos. Que lugar diferente, né? A vegetação bem diferente da nossa, vegetação rasteira. E agora nós iremos para a nossa primeira atividade do dia. Fica na página 218, certo? E o título é Com a Lupa na Mão. Você certamente já assistiu um filme ou um desenho no qual seres humanos pré-históricos e dinossauros conviveram. Isso acontece somente na imaginação das pessoas, pois os dinossauros viveram e morreram muito antes do surgimento dos seres humanos. Certo, pessoal? Para você ter uma ideia, os dinossauros viveram em um período entre 230 milhões de anos e 665 milhões de anos atrás, enquanto os seres humanos surgiram há aproximadamente 7 milhões de anos. Ou seja, um período bem diferente, né, gente? Quando os seres humanos surgiram, os dinossauros já tinham sido extintos há muito tempo. Inclusive, né, dizem que os dinossauros eles foram extintos por causa de um meteoro que caiu aqui na Terra. Alguns estudos dizem isso. Mas como será que os dinossauros foram extintos? Leia o texto a seguir e descubra. Aqui nós temos o Tiranossauro Rex, animal que se alimentava de carne e atingia cerca de 12 metros de altura. Gigantesco. Habitou a região da América do Norte há cerca de 70 milhões de anos. A maioria dos cientistas acredita que os dinossauros, né, decaíram em decorrência de uma intensa atividade vulcânica e se extinguiu devido a uma queda de um meteorito gigante. O planeta teria mergulhado então no frio e na escuridão, o que teria reduzido a quantidade de plantas disponíveis para a alimentação dos dinossauros, certo? Então, devido a atividades vulcânicas, eles começaram a diminuir e também devido à queda de um meteoro, certo? Aqui na Terra, que causou essa extinção. Mais abaixo diz assim: agora que você já sabe tudo isso, observe a imagem e explique o erro histórico que existe nela. Gente, nós aprendemos, né? Vocês estão vendo aqui que tem um dinossauro e tem umas pessoas como se fossem homens da pré-história tentando caçar um dinossauro. Só que nós aprendemos hoje, agora, nesse momento, que os dinossauros, eles não conviveram com seres humanos, né? Quando os seres humanos surgiram, os dinossauros já tinham entrado em extinção faz tempo, né? Não existiam. Então, vocês vão falar aqui qual o erro que tem nessa imagem. E vocês vão dizer que os dinossauros foram extintos muito antes do surgimento do ser humano. Por isso, não seria possível os humanos, né, caçarem dinossauros. Vamos escrever essa explicaçãozinha aqui no livro de vocês, onde tem as linhas. Combinado? Continuando nossa explicação, diz assim: nós estamos agora na página 219. Ciências que auxiliam no estudo da pré-história. Então, para a gente saber tudo o que aconteceu no passado, existem algumas ciências que nos ajudam a descobrir isso. Vamos conhecer. Se as pessoas não escreviam, como podemos estudar a pré-história? Para auxiliar nesse estudo, existem a arqueologia, a geologia e a paleontologia. Inclusive, essa atividade aqui foi passada para vocês, né? Uma pesquisa sobre essas três ciências. Quem já pesquisou já tem conhecimento sobre
a importância de cada uma dessas ciências e o que faz cada uma delas. A primeira aqui nós vamos estudar agora a arqueologia. A arqueologia é uma ciência que estuda os povos antigos, né? Então, estuda os povos antigos por meio de vestígios materiais que esses povos deixaram, como, por exemplo, os fósseis, objetos, monumentos, etc. Para quem não sabe o que são fósseis, são restos de plantas ou de animais que foram, né, conservados pela natureza. Ou seja, morreram, mas eles ficaram lá, né, vamos dizer que soterrados, e eles ficaram totalmente conservados lá. Ok? Continuando aqui. Quando as pessoas vivem em um lugar, acabam deixando seus vestígios no local. Mesmo que tenham passado pouco tempo nesse ambiente, eles irão organizá-lo para que ele melhor atenda às suas necessidades de sobrevivência. Os vestígios podem ser ossos e conchas de animais consumidos como alimento, utensílios de pedra, cacos de cerâmica, etc. Esses são alguns objetos de estudo que os arqueólogos usam para desvendar mistérios do passado. Então, eles vão, né, gente, vão pesquisar tudo o que eles encontrarem naquela região. Eles conseguem descobrir o tempo que esse objeto tem. Aqui ao lado diz assim: por onde passam ou vivem, as pessoas deixam vestígios de sua existência. O lixo que produzimos, por exemplo, é um tipo de vestígio, né? Mais abaixo diz assim: quando realizam escavações, os arqueólogos atuam nos sítios arqueológicos. Eles também trabalham em centros de pesquisas e laboratórios para catalogar os artefatos encontrados. Então, tudo é pensado detalhadamente, certo? É trabalhado de forma da melhor forma para que essas coisas que são encontradas do passado, elas fiquem bem conservadas, bem guardadas. Mais abaixo a gente vai encontrar aqui de olho no local. Os arqueólogos estudam os aspectos do cotidiano dos seres humanos por meio do que restou de alguma ação humana ou na natureza, assim como os primeiros seres humanos quando comemos. Assim como os seres humanos, quando comemos, produzimos vestígios, latinha de refrigerante, guardanapos, de lanchonete e embalagens das demais variadas marcas e produtos, por exemplo. Então, por meio da observação, a gente pode fazer até uma observação, né, nos lixos que a gente encontra na nossa casa. E isso é um fato sobre a nossa atualidade, né? É algo que marca a nossa vivência agora. É um vestígio nosso, certo? Continuando, nós estamos agora na página 220. A geologia, certo? Vamos ver o que essa ciência estuda. É a ciência que estuda o subsolo. O solo possui várias camadas diferentes e quanto mais profundas essas camadas, mais antigas elas são. Vocês estão vendo aqui, várias camadas, né? Um marrom escuro, um marrom mais claro, uma terra mais amarelada, né? Aqui eu contei aqui umas 5 camadas ou mais. Então, quanto mais camada, a última sempre será mais antiga. Continuando aqui embaixo, olha. Agora vamos para a paleontologia. Estuda as formas de vida vegetal e animal da pré-história e de períodos anteriores. Por meio dos fósseis, os paleontólogos conseguem pesquisar até mesmo os dinossauros. Fósseis são restos de animais ou plantas que, de alguma forma, permaneceram conservados na natureza. Podem ter sido congelados, cobertos por resina ou enterrados no solo.
Aqui nós estamos vendo, né, a imagem de um fóssil de um gafanhoto conservado em âmbar, um tipo de resina de árvore. Então, olha como ele ficou perfeito aqui dentro, né? E não se modificou. Agora, nós vamos para a nossa próxima atividade, que diz assim, na página 220, no Mão na Massa. Agora que você aprendeu quais são as ciências que auxiliam no estudo da história, relacione as palavras às imagens a seguir. As palavras são arqueologia, letra A, B, geologia e C, paleontologia. Aqui vocês estão vendo a primeira imagem, que é de um solo. Aí vocês vão dizer se está relacionada à palavra paleontologia, geologia ou arqueologia. Gente, é só vir aqui, ó, e ver o que é a paleontologia, a geologia e a arqueologia estuda. Vocês vão relacionar corretamente. Aqui, por fim, aqui no meio nós temos a imagem, né, de um peixe, certo? É como se fosse um fóssil de um peixe. Aí vocês vão dizer, tá ligado aqui? Arqueologia, geologia, paleontologia. E por fim, restos de um ser humano, ok? Então, vocês vão colocar letra A, letra B ou letra C aqui dentro do quadrinho, para dizer o que cada uma dessas figuras está relacionada. E por fim, nós vamos para a nossa última página aqui de conteúdo. A origem do ser humano. A história é o estudo dos seres humanos em diferentes tempos, espaços, e o ser humano nem sempre foi do mesmo jeito que é hoje. Conforme estudos científicos, a África é considerado o berço da humanidade. Então, olha só, gente. A África, o continente africano, ele é considerado o berço da humanidade. Ou seja, o início de tudo. Por quê, professora? Lá foram encontrados os vestígios mais antigos de seres humanos, os australopitecos. Eles possuíam uma aparência física bem diferente das dos seres humanos atuais. Entre eles estão o Tomai, que habitou a região do Chad há 7 milhões de anos, e o Ororim, habitante da Etiópia há 6 milhões de anos. Esses nomes foram dados pelos arqueólogos que descobriram os fósseis. Aqui do lado a gente vê assim, descoberto pelo paleontólogo Michael Brunet. O Tomai é considerado o ser humano mais antigo. Mais abaixo tem assim, ainda no continente africano viveu Lucy, na região da Etiópia, há 3 milhões de anos. Os ossos encontrados lá possibilitaram reconstruir o esqueleto de Lucy. Estudos em laboratórios permitiram descobrir que ela morreu por volta dos 20 anos, então ela era bem jovem. Tinha 1,20 de altura e pesava cerca de 25 quilos. Então ela era bem pequena, certo? Magrinha, ela só tinha 25 quilos, mas também ela era muito pequena. E era bem nova, tinha cerca de 20 anos. Os primeiros seres humanos eram muito diferentes de nós. Eles eram muito menores e tinham o corpo coberto por pelos. Seu rosto também era diferente do nosso, pois eles tinham o crânio mais achatado e mais alongado do que o nosso. Gente, então eles eram diferentes de nós, né? E quais eram a diferença? Eram bem menores, tinham um corpo coberto de pelos, o crânio era mais achatado, né? E alongado que o nosso. Então, eles tinham diferença bem, né, visível da nossa. Hoje em dia, nós somos mais altos, né? Não temos tanto pelo no corpo, não temos um crânio tão achatado assim. Gente, na página 221 também tem um RA, certo?
É só vocês baixarem, para quem não tem ainda, ou que é novo na escola, vocês podem ir na loja de seu celular aí e baixar um aplicativo chamado SciRA. E você vai usar, né, para ver todos os ícones que tem o nome RA no seu livro. Vai aparecer um jogo, uma historinha, alguma coisa. E vocês vão olhar isso daqui, ó, um infográfico. A evolução do ser humano, do Homo erectus ao Homo sapiens. E vamos para a última atividade aqui do livro, né? Porque nós ainda temos uma ficha. Fica na página 221. Mão na massa. Explique algumas diferenças entre os seres humanos atuais e os, né, mais antigos, como Toumai, Horrorim e Lucy. Você pode dizer que as diferenças é porque antigamente esses seres humanos eles eram bem menores, né? Tinham o corpo coberto de pelos, o crânio mais achatado e alongado que o nosso. E a 2 diz assim: por que será que os primeiros seres humanos eram tão diferentes de nós? Gente, isso variou muito devido ao estilo de vida que eles tinham, a alimentação, certo? Os ancestrais deles, né? Ou seja, os pais, as mães. E também porque eles estavam em constante evolução. Então, principalmente por causa disso. O estilo de vida que eles tinham, certo? E também porque eles estavam em processo de evolução constante. E agora nós vamos para a nossa última atividade, que é na ficha de atividade, ok? A primeira ficha de atividade do livro de vocês, na página 117. A fichinha de atividade é outro livro, mais fino. Vamos lá? 1. Encontre no caça-palavras as palavras que completam as frases. Primeiro, gente, eu aconselho a vocês procurarem aqui no caça-palavra as palavras que estão aqui dentro do quadrinho: história, humanos, fósseis, animais, plantas, geologia e dinossauros. Vocês vão encontrar e vão circular. Mais abaixo, vocês vão completar as lacunas, os espaços, com as palavras que estão dentro desse quadrinho também. Vocês vão pegar essas mesmas palavras que vocês procuraram aqui no caça-palavra e vão completar as frases, certo? Para que elas fiquem corretas. Vocês vão pesquisar lá no conteúdo que a tia deu hoje. Da página 216 a 221, vocês vão pesquisar. Letra A. Estuda as ações dos, no tempo e em diferentes lugares. B. A paleontologia utiliza os para estudar e antigos. C. A estratigrafia é o ramo que estuda as diferentes camadas do solo, do subsolo. D. Os paleontólogos pesquisam os... Então, vocês vão lá pesquisar. Questão número 2. Assinale as duas alternativas que explicam corretamente o que é um fóssil. A. São restos de animais ou plantas que foram conservados pela natureza. B. Fóssil é um tipo de lixo da natureza. C. Trata-se de uma concha que produz fogo. D. Podemos encontrar fósseis no gelo, cobertos por resina de árvores ou petrificados em formato de pedra. Só vocês vão encontrar isso daqui na página 220, lá do livro. 3. Desenhe um fóssil. Então, vocês vão marcar as duas questões aqui que estão corretas, certo? E vão desenhar aqui um fóssil. E o que é que vocês podem desenhar? Vocês podem desenhar restos de plantas ou de animais, né? E que foram encontrados
ou no gelo, ou cobertos por resinas de árvores, ou petrificados. Inclusive, no livro tem um exemplo, né, de um gafanhoto, lá na página 220. Vocês podem desenhar o que vocês quiserem, o animal que vocês quiserem, a planta que vocês quiserem, certo? Podem pesquisar na internet, desenhar alguma coisa que vocês acharam parecido, e é só caprichar. Gente, respondam todas as atividades, não deixe para amanhã, façam tudo hoje. Caprichem, estudem, escutem o vídeo novamente quantas vezes for necessário e qualquer dúvida nos procure, ok? Um abraço, fiquem com Deus.